Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Eu vos tenho dado. Está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E isso é o que devemos fazer. Em tudo significa que se encontrar coisas boas, ou coisas ruins, coisas difíceis, ou coisas fáceis, qualquer que seja a situação, vocês precisam dar graças. Por que temos de fazer isso? Há uma razão clara para nós darmos graças a Deus. Pessoal, todos nós somos muito amados por Deus. Pensem sobre nossa fé em Deus. Podemos crer em Deus sem que Deus tenha nos dado fé? Mesmo as coisas que podemos considerar descuidadamente, como nossos próprios talentos ou habilidades, também são dados por Deus. Não devemos nos esquecer de dar graças a Deus, enquanto recebemos tanto de Deus. Cientistas, eruditas, políticos e homens de negócios, que são poderosos e influentes no mundo. Quem lhes deu tal autoridade, riqueza, sabedoria ou conhecimento? Foi Deus. Deus lhes deu. Toda vez que eu começo um projeto, eu sempre penso em uma história curta. Os cientistas se reuniram e se gloriaram sobre suas habilidades. Nosso conhecimento científico se acumulou até o ponto de participar do reino de Deus. Nós podemos até criar um ser como o ser humano. Um dia, um cientista desafiou a Deus. Ele disse: eu posso fazer tanto quanto você. Eu posso criar até um ser humano. Deus respondeu: ok, vamos competir. Mas há uma condição. Você pode fazer tudo, mas use apenas o que é seu. Nunca use o que é meu. O cientista concordou e a competição começou. Contudo, o cientista pôde fazer um ser humano? Nunca. Ele tinha que copiar um. Depois de um tempo, Deus disse: você sabe que isso é minha poeira. Por que você não usa sua própria poeira? Pode ser uma história divertida, mas o que isso nos diz é que não há nada que a humanidade não tenha recebido de Deus. Há algo que podemos fazer sem usar as coisas dadas por Deus? Não há nada que possamos fazer. Tudo o que fazemos e temos é de Deus. Assim, não há necessidade de nos gloriar sobre nosso conhecimento, bravura ou sabedoria. Tudo é de Deus. Tudo que temos é dado por Deus. Nós estamos apenas usando as coisas de Deus. É por isso que o homem sábio não deve se gloriar da sua sabedoria. O erudita não deve se gloriar do seu conhecimento. E o homem forte não deve se gloriar de sua força. Ao invés disso, nós devemos nos gloriar apenas de Deus, que tem dado todas essas coisas. Se Deus não existisse, de quem poderíamos receber tudo isso? Mesmo com a avançada tecnologia científica, há algo que possamos fazer. Se Deus nos diz para fazer algo usando apenas as nossas próprias coisas, sem as de Deus, não há nada que possamos fazer. Nós podemos pensar e nos mover ao obter nutrientes dos grãos e frutos criados por Deus. Se Deus nos diz: faça tudo apenas com as coisas que vocês criaram, então nós não sobreviveremos 3 dias, muito menos uma semana. Nosso corpo físico também não foi dado por Deus?
É por isso que nós devemos sempre nos regozijar e dar graças em tudo, pensando, se não fosse por Deus, o que eu poderia fazer? Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas o quê? Recebido? Deus pergunta, há algo entre as coisas que você tem, que não tenha recebido de mim? Pensem sobre as roupas que estão vestindo. Elas são feitas de materiais criados por Deus. E que tens tu, que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Aqueles que compreendem isso devem sempre estar alegres e humildes, ao invés de pensar, se gloriando, eu sou melhor nisso do que os outros. Nós devemos pensar, tudo é concedido por Deus, e devemos agradecer mais e dar glórias a Deus por sua graça, certo? Vejamos o versículo 7 novamente. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Todas as palavras aqui nos dizem que não há nada que não temos recebido que não seja de Deus. É por isso que vocês podem encontrar versículos na Bíblia onde Deus diz, eu vos tenho dado, ou eu vos dou. As coisas que nós recebemos de Deus podem, na verdade, surpreender o mundo. Vamos encontrar algumas delas na Bíblia. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E se Deus não tivesse dito, eis que vos tenho dado, aqui, até mesmo, se os humanos nascessem na terra, eles poderiam viver 1 semana ou 10 dias? Como Deus fornece a eles plantas, eles podem erguer suas vozes e viver na terra. O que Deus disse aqui? Eis que vos tenho o quê? Dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Vocês terão energia por elas, para que possam viver na terra. Elas te fortalecerão para viverem. Se Deus não tivesse nos dado comida, poderia haver seres vivos na terra? Nenhum ser vivo poderia existir. Às vezes pensamos superficialmente no que temos recebido de Deus. Nós cometemos a tolice de considerá-las como algo pequeno ou trivial. Se não tivéssemos recebido tais coisas de Deus, nossa vida não poderia existir desde o princípio. Considerando isso, nós devemos valorizar tudo o que Deus tem nos dado e apreciá-las. No livro do Gênesis, capítulo 1, Deus disse, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Se lhes for dito, para viverem por 1 mês, sem receber plantas de Deus, vocês não podem sobreviver por 1 mês. Isso mostra quão preciosa é a graça de Deus. No momento em que Deus parar de nos dar sua graça, o que acontecerá conosco? Nós nos tornaremos nada. Enquanto os ramos estão atados à vinha, eles podem desempenhar
o papel de ramos. Contudo, se eles são cortados da vinha, eles podem funcionar como ramos? O mesmo princípio se aplica para nós. Todos nós devemos permanecer em Deus. Então, vejamos quais mudanças são feitas no homem quando ele recebe algo de Deus. Vejamos o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não, pode contar. Dá, pois, ao Teu servo, coração compreensivo para julgar, a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade. Salomão não pediu a Deus para viver por mais 200 ou 300 anos, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Então, o que Deus disse? Eis que faço, segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente. Antes disso, Salomão não era sábio, inteligente e nem tinha discernimento. Contudo, depois de receber sabedoria e discernimento de Deus, ele mudou e passou a ser uma pessoa extraordinária. Sua sabedoria e fama foi conhecida a outros países vizinhos. A rainha de Sabá percorreu uma longa distância para ouvir as palavras de sabedoria de Salomão, com grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Nós podemos ler isso na Bíblia, certo? Deus disse a Salomão, dou-te coração sábio e inteligente. A pessoa a quem Deus disse, eu te dou sabedoria, tornou-se sábia. A pessoa a quem Deus disse, eu te dou fé, tornou-se fiel. A pessoa a quem Deus disse, eu te darei fervor pelo Evangelho, tornou-se zeloso pela pregação. O que quer que tenha sido, quando Deus deu algo, o receptor glorificou a Deus e mostrou o poder de Deus. Nós podemos confirmar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vejamos o versículo 12 novamente. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus dará, mais o quê? Versículo 13. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Aqui diz, prolongarei os teus dias. Qualquer que tenha sido o item, quando Deus disse, eu te darei, o receptor mudou. Como? Ele se destacou em algo e se tornou realmente influente. É precioso que nós temos recebido algo de Deus. É precioso que nós temos recebido vida na terra. É muito significante que nós permaneçamos na fé com o pai e a mãe. Nós não precisamos invejar Salomão, Davi, Pedro, João ou o apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo na época que é a mais invejável dentre todos os crentes na fé. Por favor, tenham em mente que nós estamos percorrendo o caminho da fé, num ambiente que é o mais invejável.
Nós não somos abençoados por receber o Pai e a Mãe Celestiais nesta época? Se for necessário, nós podemos ouvir as palavras da Mãe todos os dias, certo? Nós não devemos esquecer as coisas espirituais, estando enterrados no mundo físico. Vamos dar uma olhada de perto no mundo espiritual. Quem na Terra é o povo mais abençoado, de acordo com os 66 livros da Bíblia? Quem recebeu mais a graça de Deus? Todos os livros dizem que é nós que estamos vivendo hoje em dia. Já que a Bíblia diz para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se não existíssemos nesta época, o que aconteceria com Paulo, Pedro, João, Moisés, Abraão e Noé? Eles teriam terminado na época em que as coisas não podiam ser perfeitas. Se nós usamos até mesmo um pequeno talento para mostrar a glória de Deus, a glória crescerá cada vez mais. Por favor, tenham isso em mente. Foi nos dado, mas além disso, vejamos o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou o quê? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A bênção dos que têm a vida eterna não tem limite. Aqueles que permanecem em Sião, aqueles que creem na verdade da nova aliança, e aqueles que creem no Espírito e na noiva, receberão a eterna propriedade do céu. Vocês invejam a sabedoria de Salomão, invejam o fervor de Paulo e a fé de Pedro? Isso também é bom e grande. Contudo, na verdade, eles invejam mais a nós, que estamos vivendo nesta época. Compreendendo isso, nós devemos sempre dar graças a Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, Deus disse a nós: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quão abençoados somos! Nós nunca pereceremos. Há bênção maior do que essa? Não haverá bênção maior do que essa em todo o universo. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço, e não me credes, crede nas obras. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz: novo mandamento vos dou. Deus disse a Salomão: dou-te sabedoria. No Evangelho de João, capítulo 10, Deus disse: dou-lhes a vida eterna. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, ele disse: novo mandamento vos dou. Há muitos itens nos dons de Deus: sabedoria, conhecimento, fé, vida, poder e glória. Tudo que vem de Deus não pode ser descartado.
Aqui, o que Deus nos dá? Novo mandamento vos dou. Quem nos deu esse novo mandamento? Deus nos deu. Se a sabedoria de Salomão não fosse de Deus, Salomão teria terminado sua vida como um homem ordinário, como outros reis da história. Contudo, Deus deu a ele algo especial que os outros não receberam. As pessoas queriam ouvir sua excelente sabedoria. Muitas pessoas afluíram como nuvens de países vizinhos. Sua sabedoria não era dele. Deus o amou e a deu a ele. Hoje, o que Deus nos dá para que não pereçamos? Deus de amor nos dá, nesta época, a vida eterna. Quando Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá um novo mandamento também. A Bíblia e os profetas nos deram muitas profecias importantes sobre o novo mandamento, que é chamado de Nova Aliança e Nova Lei. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31, e vejamos a profecia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jesus disse, novo mandamento vos dou. O novo mandamento é a nova aliança. A nova aliança que foi profetizada através de um profeta 700 anos antes de Jesus vir à Terra e foi dada a nós. Deus prometeu que a vida eterna será dada a todos que aceitam a verdade da nova aliança, não é? Vamos continuar com o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus prometeu que Ele destruiria completamente toda a nossa iniquidade, os pecados, e nos perdoaria através da nova aliança. Quão grande é sua graça e quão abençoados somos. Aqueles que não receberam o novo mandamento não podem ter todos os seus pecados e iniquidades perdoados. Nós estamos agora recebendo tal graça de Deus. Há alguma razão pela qual nos impede de praticar as palavras em tudo dai graças? Vamos dar graças em tudo. Obrigado, Deus. Você tem me dado isso. Você me deu isso também. Vejam os membros ao seu redor. Deus nunca colocou pessoas desnecessárias ao nosso redor. Contudo, se vocês não compreendem isso, pensarão, nós precisamos dessa pessoa, mas eu não sei se essa pessoa é útil ou não. Contudo, todos nós devemos estar gratos por todos e por tudo que Deus tem nos dado, por aqueles que estão conosco, nossa sabedoria, pelos talentos, etc. Não devemos? Enquanto vivemos nesta época, nós devemos manter na mente que Deus não falou nada em vão. Nenhuma das palavras de Deus caem ao chão. Assim, nós devemos dizer obrigado a Deus, hoje, amanhã e sempre. Às vezes, nós encontramos muitas dificuldades e passamos por tempos difíceis. Alguns podem entender mal Deus e pensar, se Deus realmente existe, por que Ele não alivia as minhas dificuldades?
Contudo, quando olhamos cuidadosamente para as nossas circunstâncias, podemos encontrar a grande providência de Deus nelas. Nós devemos entender que Deus nos coloca em tais situações difíceis para no final nos apontar como o sacerdócio real do céu. Foi dito que as pessoas tinham pernas fortes quando não havia carro, uma conveniência moderna. Era raro encontrar alguém com pernas fracas ou que não fossem saudáveis, porque elas tinham que caminhar quando tinham que ir a outro vilarejo ou algum outro lugar. Contudo, o que aconteceu com o corpo desde que os carros foram inventados e as pessoas começaram a desfrutar das conveniências da vida? Elas têm menos atividades diária e movimento. Considerando essas coisas, nós podemos compreender que quando Deus nos coloca em uma situação difícil, Ele também nos permite desenvolver algo mais através disso. Ele nos dá algo bom, com certeza. Deus nos pediu para não nos esquecermos disso. Não se comparem com os outros, pensando, eles têm carros e eu não. Nunca façam isso. Quando eles perseguem a conveniência, eles são privados de algo mais. Quanto mais inconveniência temos, mais fortes e saudáveis nos tornamos, certo? Nós devemos dar graças a Deus pelo ambiente e por tudo o que Deus tem nos dado. Deus prometeu nos dar todas essas coisas. Nos tempos antigos, Deus prometeu algo a Josué também. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será seu. Isso é uma bênção de Deus, realmente incrível, certo? Deus disse a Salomão: dou-te coração sábio e inteligente. E ele se tornou o rei mais sábio da história humana. Se uma pessoa recebe algo de Deus, não importa o que seja, essa pessoa se torna a melhor no mundo. Aqui Deus diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. É o mesmo com o Evangelho. Se colocarmos nossos pés em Samaria e aos confins da terra, o Evangelho será pregado a todo mundo. Não precisamos hesitar de forma nenhuma. Nós devemos ir adiante, sempre nos segurando a palavra de Deus. Quando Deus diz que Ele nos dará algo, nós não devemos rejeitar, dizendo: não receberei. Nós temos de receber dizendo: amém. Deus tem dado essas palavras a nós, que estamos vivendo na época de Josué. Então, vamos todos colocar nossos pés em Samaria e até aos confins da terra. Não é o suficiente colocar apenas nossos pés lá. Nós devemos também pregar o Evangelho, certo? Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus já prometeu que Ele nos dará todos os lugares que pisarmos a planta do nosso pé e nos fará bem em tudo que fizermos.
Deus deu essa promessa no tempo de Josué e também está se tornando realidade agora. Nesta época, nós temos recebido a promessa de Deus. Todo lugar que pisares, a planta do vosso pé vos tenho dado. Não podemos receber nenhum lugar onde não colocarmos nossos pés. Nós devemos colocar nossos pés em todos os lugares. Quão preciosos são os pés dos que anunciam as boas novas no Monte Sião. Nós devemos fazer essa obra boa e bela, indo a Samaria e aos confins da terra, e encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos, que ainda não receberam o Evangelho. Deus disse que Ele certamente nos daria tudo. Ele prometeu nos dar a vitória e também prometeu nos dar a paz no céu. Eu peço a todos vocês que creiam nessa promessa e preguem o Evangelho em Samaria E até aos confins da terra. mais graciosamente, usando todas as habilidades dadas por Deus completamente. Tudo o que recebemos de Deus é precioso. Nós recebemos o novo mandamento, a nova aliança, a vida eterna, sabedoria e fé. Tudo isso é tão precioso para nós. Se Deus dissesse a nós, obtenha a salvação apenas com as coisas que você tem, nós poderíamos ir ao céu? Se Deus dissesse, você não pode usar nada meu, mas somente suas coisas para voltar ao céu, nós nunca poderíamos dar nenhum passo em direção ao céu. Contudo, Deus nos disse para irmos com as coisas dele. Assim, nós devemos nos segurar a elas e seguir o caminho ao reino dos céus. Certo? Pai e mãe, nós damos graças a vocês novamente. Com isso, concluo o sermão de hoje, dando glórias e graças eternas ao nosso Elohim por nos conceder tantas coisas e bênçãos abundantemente. Muito obrigado.